Saúde a todos com a paz do Senhor, e hoje nós iremos estudar a lição 11, que traz por título Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, maravilhoso é o teu santo e glorioso nome, Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo dia, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela semana que se passou. Senhor, nós agradecemos a Ti porque em Ti nós temos segurança, Pai. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos proporcionado a cada domingo aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus amado, pelo Teu amor, pelo Teu carinho sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, nesta manhã, abençoa esse estudo, Pai, que possamos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor. E que possamos praticar aquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos, Pai. Não só agora, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos para o nosso memorizando, que está em Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz: Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Quem nunca teve medo? De vez ou outra, nós somos surpreendidos com situações que nos faz nos sentir desprotegidos, indefesos. E esse sentimento é natural do ser humano, porém, não podemos deixar que esse sentimento domine a nossa vida. Até porque quem tem que dominar o nosso ser é o Espírito Santo de Deus. É Deus que tem que dominar a nossa vida, sabe? Todos os nossos sentimentos. E nós temos um Deus que nos protege e guarda a nossa vida a todo momento. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Então é preciso entendermos que o que tem que dominar a nossa vida é Deus e não o medo, o temor. E a palavra de Deus ela nos garante que nós podemos vencer, sim, o medo, os temores, sabe? Tudo aquilo que aflige a nossa vida quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor de todo o nosso coração. Amém? E agora nós vamos para a nossa história de hoje, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 54. E aí nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Versículo 2. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Versículo 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Agora nós vamos lá para o versículo 45, que diz: Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Vamos falar um pouquinho dessa história de hoje. Os líderes de Israel, eles se reuniram e eles foram até Samuel pedir um rei, porque eles queriam que Israel fosse igual às outras nações que tinham rei. Eles queriam um rei que eles pudessem ver, um rei que eles pudessem tocar. E como Samuel já estava velho, de idade, e os filhos de Samuel não seguiam o mesmo caminho que ele, porque Samuel ele era um líder fiel, ele era um líder sincero, um líder verdadeiro. Então isso fez com que essa opção de querer um rei fosse a melhor escolha. E Samuel ele ficou muito triste porque o povo ele estava ali desconsiderando Deus como seu único rei e querendo um rei humano.
Mas o Senhor permitiu que Samuel ali nomeasse Saul como rei de Israel. E entendendo que o povo ali não estava rejeitando a Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus. Acontece que Saul, ele era desobediente a Deus. E ali ele teve um reinado trágico. Então Deus ele ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé e ali ungisse um dos filhos de Jessé. E chegando lá, Samuel fez passar todos os filhos de Jessé diante do Senhor, mas Deus não escolheu nenhum deles que estavam ali. E Samuel ele perguntou se os filhos de Jessé haviam terminado, e foi falado que havia mais um, o menor, que estava no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa até que ele chegue. E quando Davi chegou, Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu Davi na presença de toda a sua família. E daquele em diante, Davi, que era pastor de ovelhas, ele ficou ali cheio do Espírito Santo. Daí, certo dia, o pai de Davi ordenou que ele fosse até o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos e também para ver como seus irmãos estavam. E chegando lá, Davi ouviu Golias desafiar o exército de Israel, dizendo: escolham o seu melhor soldado para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E Davi, ao ouvir a ameaça de Golias, Davi ele decidiu lutar contra ele. É claro que Davi, embora ele estivesse demonstrando muita coragem, não tinha chance alguma ali de Davi vencer Golias, que era um guerreiro experiente e que tinha quase 3 metros de altura. Então, pela lógica, não tinha como, se olharmos somente para a aparência física de Davi. Mas Davi, ele tinha algo diferente. Davi, ele tinha fé em Deus. E essa foi a arma que ele usou para a batalha. E assim como Deus deu a ele força, Deus deu a ele bravura para defender as ovelhas de seu pai contra o ataque do leão e do urso, Deus também daria a ele força e o protegeria daquele filisteu que estava zombando do exército de Israel, do povo de Deus. Bom, Saul ele deu a sua armadura de guerra para Davi, mas Davi não conseguia andar com a armadura de Saul. E aí Davi, ele tirou toda aquela veste, ele pegou a sua funda e escolheu 5 pedras no rio, e ele foi ao encontro de Golias. E chegando lá, quando Golias o viu, Golias o desprezou e disse: eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus? E Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E Davi, ele enfiou a mão na bolsa, ele tirou uma pedra, colocou na sua funda, daí ele girou e atirou em Golias. E essa pedra, ela entrou na testa de Golias e Golias caiu no chão. E logo em seguida, Davi ele ficou de pé sobre Golias, ele pegou a própria espada do Golias ali e cortou a cabeça de Golias. E quando o povo filisteu viu aquela cena que o seu herói estava morto, eles correram, eles fugiram. E ali os israelitas, eles foram atrás dos filisteus e os derrotaram. Então, assim, isso só demonstra para nós que quando nós confiamos em Deus, nós somos vitoriosos, nós conseguimos vencer as batalhas, porque Deus é quem nos garante a vitória. Davi, ele foi um jovem destemido, que não, ali ele olhou as circunstâncias, ele também nem aceitou ser humilhado pelo adversário. Mas de onde vinha a coragem de Davi? Que confiança era essa que ele demonstrava? E a resposta está
na aliança que Davi tinha com Deus, na confiança dele em Deus. A confiança em Deus, ela é algo profundamente espiritual. E através da história de Davi, nós vemos que grandes maravilhas, grandes milagres podem ocorrer a partir do momento que nós confiamos em Deus. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Então, mesmo que pareça que nós não teremos a menor chance de vencer certas dificuldades, nós devemos ter em mente que a maior arma que nós podemos usar para derrotar os Golias que surgem à nossa frente é a fé em Deus, é a confiança plena em Deus. O nosso Deus está conosco, sabe, todos os dias. O Senhor não é um ser humano que falha. O Senhor não é aquela pessoa, aquele amigo que você pode contar hoje, amanhã você já não pode contar com ele. Não, o Senhor, ele está 24 horas ao nosso lado, ele não nos deixa só. E quando nós confiamos em Deus, podemos ter a certeza que nós venceremos os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que dependia da graça, dependia do poder do Espírito Santo, para que o seu coração estivesse alinhado com o coração de Deus. Ou seja, para que a vontade de Deus prevalecesse na sua vida, no seu coração, e não que ali o desejo do seu coração, sabe, fosse totalmente diferente com aquilo que Deus tinha para ele. Então, que nós sejamos como Davi, que confiava em Deus plenamente, que tinha uma fé plena no Senhor. E vemos que Davi ele só foi vitorioso, só venceu grandes batalhas, porque ele confiava em Deus, porque ele tinha fé em Deus. E essa era a arma a qual ele usava para suas batalhas. Amém? E agora então nós vamos para a nossa atividade de hoje. A questão 1 diz para ler em Atos capítulo 13, versículo 22 e descobrir o segredo do sucesso de Davi. A paz do Senhor. Hoje eu vou estar trazendo a resposta da número 1, que é: Deus pôs Davi como rei e disse: Isto a respeito dele encontrei em Davi, filho de Jessé. O tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu mandar. Atos, versículo 13, 22. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora a questão 2, responda corretamente. Letra A. Quem estava ameaçando o povo de Deus? Eu começo a igreja com a parte do Senhor. Eu vou responder a questão 2, a letra A e a B. Os filisteus. Letra B. Cite uma característica própria do jovem Davi. Davi. Coragem. A sua grande oportunidade, em nome de Jesus. E que Deus abençoe nosso domingo. Letra C. O que Davi usou para derrotar o gigante? Meu cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, estarei respondendo a pergunta 2 da lição 11. Letra C. Uma funda e 5 pedrinhas. Eu agradeço a oportunidade. Letra D. O que disse Davi ao gigante? Resposta. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Letra E. O que fizeram os filisteus quando seu herói foi derrotado? Os filisteus fugiram. E agora a questão 3, que é a última, diz: qual foi a ordenância do pai de Davi a ele? Resposta 3. O pai de Davi ordenou que ele levasse comida aos seus irmãos que estavam na guerra. Eu agradeço a oportunidade. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos concedeu de aprender
da sua palavra, que o Senhor possa abençoar a cada um, amém? Para encerrar, oremos. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez neste domingo, aprendendo a tua palavra, Senhor. Pai, que possamos guardar todos esses ensinamentos, Pai querido, em nosso coração, Pai. E que possamos praticar, Senhor, aquilo que nós temos aprendido de ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus amado, pelo teu cuidado, pelas tuas exortações, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a praticar a tua palavra, ter fé, confiar somente em ti, Pai. E que possamos, Pai querido, ser como Davi, ter plena confiança em ti, Senhor, que venhamos, Pai querido, em tudo te honrar, te agradar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo. Senhor, obrigada, Senhor Jesus amado, por cada ensinamento. Nós te agradecemos, Pai. Abençoa, Pai querido, o nosso dia. Nós também te pedimos que o Senhor permita que nós possamos ter uma semana abençoada, Senhor, uma semana que seja de busca, que seja uma semana de adoração a Ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um, fiquem na paz e até a próxima. A Bíblia nos conta uma história tão linda, e se você não ouviu ainda, eu vou contar pra você. Essa história que eu vou contar pra você é sobre Davi, o menino guerreiro. É uma história de força e coragem. Fique aí, ó, bem quietinho no seu lugar e preste bastante atenção. Havia um menino chamado Davi. Ele era um menino de oração, e o que ele mais gostava de fazer era cuidar das ovelhinhas de seu papai. Mas muita coisa ainda estava para acontecer, porque Davi, um menino
foi mexer com o povo de Deus? Tombou.